Uma pergunta que eu ouço com muita frequência: Josué, o que é necessário para eu ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um ser humano melhor? Ou então é a mulher que pergunta: o que é necessário para eu ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma nora, uma sogra melhor? É sobre isso que eu vou falar, e eu creio que esta é a palavra de Deus para os nossos corações hoje. Eu quero que você fique comigo até o final, porque sem dúvida alguma Deus vai ministrar ao nosso coração, como foi ontem. Se você não assistiu, volta lá e assiste, porque o Espírito Santo nesses 12 dias, nesta série de 12 dias, vai mexer conosco, vai falar conosco, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Não perca por nada. No final eu vou estar orando por esta lista de pessoas inscritas no meu canal. Se você não está na lista ainda, é porque você não se inscreveu no meu canal. Para você entrar nesta lista de pessoas para as quais nós estamos orando todos os dias, você precisa se inscrever no meu canal. Então você se inscreva, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, aí você clica no sininho, tá? Ativa o sininho e clica em todos. Por quê? Para você não perder nada. Toda vez que eu começar uma reflexão ou colocar uma oração aqui, você recebe um aviso do YouTube, tá bom? Então você não vai perder nenhuma reflexão, ok? Então faça isso. Inscrever, clica no inscreva-se aqui, clica aí no sininho e em todos, tá? E aí você vai fazer parte dessa grande lista, desta grande família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Você está pronto? Seu coração está preparado para ouvir a palavra hoje? Então, vamos ler Efésios capítulo de número 5, tá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero que você guarde o que Paulo disse aqui no verso 18. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Eu me lembro que eu estava ministrando em uma cidade lá do Rio Grande do Sul, quando uma jovem senhora se aproximou de mim e ela disse o seguinte: Pastor Josué, olha só, o meu bisavô se separou da minha bisavó. O meu avô se separou da minha avó. Meu pai se separou da minha mãe. Eu tenho 5 irmãos. Todos são separados. Eu me casei fazem 3 meses. O senhor acha que eu vou ter o mesmo destino no meu casamento? Do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, dos meus irmãos? O senhor acha que eu também vou passar pela experiência do divórcio? Eu disse: minha filha, só existe uma maneira, uma forma de você guardar o seu casamento, proteger o seu casamento. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Mais para frente o Salmo vai dizer: praga nenhuma chegará na sua tenda. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Ou seja, se você quer estar debaixo de proteção, inclusive no seu casamento, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é passar por lá, não é fazer uma visita, é habitar no esconderijo do Altíssimo. É interessante que o apóstolo Paulo, antes de falar com as esposas, aqui
Efésios 5. Antes de falar com os maridos, também em Efésios 5. Antes de falar com os filhos, Efésios 6. Antes de falar com os pais, Efésios 6. Antes de falar com os servos e os seus senhores, em Efésios 6, ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. O que significa viver uma vida cheia do Espírito? É viver uma vida controlada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, governada pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, diz a Bíblia. Presta atenção, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Ou seja, quando eu estou cheio do Espírito Santo e abro a minha boca, não sai aquilo que não edifica, não sai aquilo que não abençoa. Quando eu abro a minha boca, sai salmos, louvor, hinos e cânticos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem. Aquilo que sai da sua boca revela o que está no seu coração, o que enche o seu coração. Há uma frase que mudou minha vida, há uma frase que mudou meu comportamento, há uma frase que eu mandei colocar até em uma camiseta. Quem carrega o céu não deixa as marcas do inferno por onde passa. Quem carrega o céu não deixa as marcas do inferno por onde passa. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é carregar uma realidade celestial dentro de si. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é viver uma vida que transborda de amor. Inclusive o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, disse: porquanto o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quem está cheio do Espírito Santo significa que o amor de Deus está derramado dentro dele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falando entre vós salmos. O que tem saído da sua boca tem a ver com salmos. O que tem saído da sua boca tem a ver com louvor. O que tem saído da sua boca tem a ver com cânticos espirituais. O que tem saído da sua boca tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, Deus parou você aí para ouvir esta palavra, porque Ele tem pressa em encher você do Espírito Santo. Agora, por que Paulo fala, antes de falar com as mulheres, Paulo fala: enchei-vos do Espírito? Porque só é possível ser uma mulher que vive os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Só é possível ser uma mulher cumprindo o seu papel de acordo com a palavra de Deus quando essa mulher está cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela habita na presença de Deus. Ela habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você está dizendo assim para mim: eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Ou então, homem, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um pai cheio do Espírito Santo. O que eu faço, Josué? Primeiro, você tem que orar. Você tem que orar. A oração nos leva para mais perto de Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Para a igreja de Éfeso: orando em todo o tempo. Orai sem cessar, orando em todo o tempo. Essa busca pela presença, na presença, me leva a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você ora pela manhã, você ora à noite, você ora durante o dia, você tem levado a sério essa disciplina da oração. Segundo, você precisa ler a palavra.
Você precisa meditar na palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa amar a palavra. Gente, a oração e a meditação na palavra me faz viver uma vida debaixo do controle do Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo. Em terceiro lugar, você precisa praticar uma disciplina espiritual chamada arrependimento, sensibilidade quanto ao pecado e uma busca de santidade. Você precisa praticar essa disciplina do arrependimento, ou seja, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Gente cheia do Espírito Santo, ela é sensível ao pecado, porque ela quer viver uma vida de santidade na presença de Deus e na presença dos homens. Você também precisa praticar uma outra disciplina espiritual, que é a gratidão. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, olha o que diz Paulo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Uma pessoa que reclama de tudo, que murmura de tudo, que não vê o lado bom de nada, uma pessoa que vive reclamando, murmurando, maldizendo, praguejando, é uma pessoa que precisa se arrepender dos seus pecados e buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aí diz: sujeitando-vos uns aos outros. Então, se eu quero ser um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de se sacrificar por ela, eu preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se a minha esposa quer ser uma esposa que se submete ao princípio de autoridade e cumpre o seu papel de acordo com a palavra, ela precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Se os meus filhos querem ser filhos que se submetem ao princípio de autoridade, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Se como pai eu quero criar meus filhos de acordo com a palavra de Deus e ser um pai sábio, inteligente, equilibrado, sensato, eu preciso ser um pai cheio do Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo para todos nós aqui é que a vida familiar funciona melhor quando todos estão cheios do Espírito Santo. O casamento funciona melhor quando marido e mulher estão cheios do Espírito Santo. Aí você ora, aí você lê a palavra, aí você pratica a disciplina do arrependimento, aí você também pratica a arte da gratidão e você se envolve com a vida da igreja. Por que eu insisto tanto que todos nós precisamos estar envolvidos com a vida da igreja? Porque um membro fora do corpo morre. Não há vida fora do corpo. Um membro longe do corpo morre. Será que eu não estou falando com várias pessoas aqui que estão longe do corpo, desconectadas do corpo, distante do corpo? E o Espírito Santo hoje coloca você aí para você ouvir isso. Você precisa voltar a se envolver com a vida da igreja, a se conectar com o corpo de Cristo, a sentar à mesa da comunhão. Você precisa voltar a ser o que você era em Deus. Preste atenção, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso estar em plena comunhão com o corpo de Cristo. Não há vida fora do corpo, longe do corpo, separado do corpo. Por isso, se você anda longe do corpo, está vivendo longe do corpo, há um convite do Espírito Santo hoje. Vem viver uma vida cheia da minha plenitude, diz o Espírito Santo. Paulo disse: mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você então está cheio do Espírito Santo, você é sal da terra, você é luz do mundo. Quando você está cheio do Espírito Santo, o brilho do caráter de Cristo se manifesta na sua fala, nas suas atitudes e no seu
comportamento. Como é diferente um homem cheio do Espírito Santo. Como é diferente uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é mais dócil. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é mansa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é perdoadora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é facilitadora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cooperadora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama até os inimigos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se parece muito com Jesus. Eu vou orar hoje. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheia do Espírito Santo hoje? Eu não tenho dúvida, Deus colocou essa palavra no meu coração hoje porque Ele quer encher você do Espírito Santo. Ele quer encher você de graça, de sabedoria, de entendimento. Ele quer encher você do Espírito Santo. E quando Deus te encher do Espírito Santo, você não precisa falar nada, as pessoas vão perceber que você está cheio do Espírito Santo. Mulher, hoje, Deus quer encher você do Espírito Santo. E quando Deus me enche do Espírito Santo, tudo que não tem a ver com o Espírito Santo vai desaparecendo da minha vida, vai saindo da minha vida, vai saindo da minha vida. Então hoje a minha oração vai ser essa: enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar? Mas antes de orar, se você quiser entrar na lista das pessoas para as quais nós oramos todos os dias, eu quero que você se inscreva, porque ao se inscrever aqui, você já entra na lista. Então, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão, não tem? Inscreva-se. Aí você ativa o sininho e coloca todos. E eu quero que você deixe um pedido de oração aqui. Mas antes você vai escrever aqui: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Escreve, todo mundo escrevendo aqui. Vamos lá, todo mundo escrevendo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Marido cheio do Espírito Santo, esposa cheia do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo, nora e sogra cheios do Espírito Santo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Vamos orar? Ó Pai, louvado seja o Teu nome por esse tempo tão precioso, maravilhoso aqui, em oração e meditação com as Tuas filhas e os Teus filhos, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, tudo o que nós queremos é viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque nós queremos ser como Jesus, nós queremos fazer o que Jesus faz. Nós queremos refletir na nossa vivência em casa e fora de casa. Nós queremos refletir o caráter de Jesus. Senhor, o meu pedido, a minha oração hoje é: vem, enche-nos do Espírito Santo. Toca nesta mulher agora, toca neste homem agora, toca neste casal agora, toca nesta família agora e vai enchendo até transbordar. Batiza com o Espírito Santo, renova, traz de volta a alegria do Espírito Santo. Senhor, enche, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Senhor, nós queremos que venha sobre nós a plenitude, Senhor, do Teu Espírito, que a gente transborde na Tua presença e na presença dos homens, na presença da família, no trabalho, na escola, na rua, aonde quer que nós estivermos, que as pessoas possam perceber que nós estamos cheios do Espírito Santo, porque as nossas atitudes mostram uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso comportamento mostra uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso falar revela uma vida cheia do Espírito Santo. Senhor, nós queremos viver cheio do Espírito Santo. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes,
assim como aconteceu em outros momentos em Atos dos Apóstolos. Ah, Senhor, vem e enche-nos até transbordar, Senhor. Nós queremos caminhar debaixo desta unção gloriosa de uma vida cheia do Espírito Santo, Senhor. Queremos maridos cheios do Espírito Santo, queremos esposas cheias do Espírito Santo, queremos casais cheios do Espírito Santo, queremos pais cheios do Espírito Santo. Senhor, hoje aqui orando, batiza com o Espírito Santo esta mulher, batiza este homem com o Espírito Santo, batiza esse casal com o Espírito Santo, batiza estas famílias com o Espírito Santo. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todos cheios do Espírito Santo. Deus abençoe você, sua casa. Levante a sua cabeça e acredite, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele não te colocou aí por acaso. Ele não tem te levado por muitos lugares por acaso. Ele não tem te dado oportunidade por acaso. Se você foi levado para este lugar onde você está, é porque Deus tem um propósito para com a sua vida aí. E nós precisamos orar: Senhor, revela para mim qual é o teu propósito, por que eu estou aqui, por que eu estou passando por isso. Revela para mim qual é o teu propósito, que eu quero cumprir o teu propósito diante desse momento, dessa situação que eu estou vivendo. Deus tem um propósito em tudo que acontece na minha vida e na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Amanhã Deus tem mais uma palavra para os nossos corações e você não pode perder por nada a palavra de Deus. Mas eu quero que você fique com isso na sua mente: mais enchei-vos do Espírito. Enche-me do Espírito, Senhor. Mais enchei-vos do Espírito. Enche-me do Espírito Santo, Senhor. Enche-me do Espírito Santo. Glória a Deus. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã. Amanhã nos vemos.